Oi, gurias, Tainá, Patrícia, tudo bem? Bom dia. Todo mundo de ressaca, não apareceram depois da nossa Copa de ontem, né? Perdemos para a Croácia nos pênaltis. A Patrícia liga bom dia também. Gurias, estamos sozinhas por enquanto, né? Vou aguardar até as 8h05 e vou começar mesmo, porque nós temos só 40 minutos, né? E esses 40 minutinhos voam. Então, na última aula de sábado, eu trabalhei com vocês a questão da introdução, né? E hoje eu vou ver a questão da conclusão. Gurias, eu tenho recebido algumas redações, alguns textos das turmas do Conecta, e eu estou percebendo que a maior dificuldade de quem já tem me mandado texto, enfim, é obedecer à estrutura do texto dissertativo. Não são as ideias, não são, de modo geral, assim, escrevem bem, mas desconhecem a estrutura do texto dissertativo. O que tem que aparecer na introdução, o que tem que aparecer nos desenvolvimentos, como dar seguimento para os encaminhamentos argumentativos que foram colocados lá na introdução. E depois, na conclusão, como não tem proposta de intervenção, diferentemente do Enem, o pessoal fica meio perdido lá, não sabe muito o que colocar naquela conclusão, já que não tem proposta de melhorias a ser feitas. Olha o Hector chegando, bom dia, Hector. Então, gente, acredito que a nossa maior batalha aqui seja nessa questão da estrutura do texto realmente, tá? Então, eu vou abrir aqui para vocês a tela do nosso último sábado. Vamos conversar um pouquinho e depois vamos para a tela de hoje, tá? A tela do último sábado é sobre a introdução, vocês já receberam isso aí sábado passado, obviamente, e hoje receberam uma partezinha sobre conclusão, tá? Então, deixa eu vir aqui para dividir com vocês a nossa tela. Vamos lá. Se essa aqui... Ó, essa é a de hoje, tá? Deixa eu ver se eu... Bom, se eu consigo dividir aqui a outra. Essa aqui. Pausar. Tá aqui a introdução. Estão enxergando, gurizada? Só me confirmem aí, porque às vezes dá confusão aqui nas minhas divisões de tela. Acho que tá aparecendo aí, né? Então, assim, ó, o que diz ali? Parágrafo de introdução, tá? O que a gente coloca numa introdução de um texto dissertativo? Primeira coisa, eu tenho que chamar atenção para o tema, né? O tema que está sendo tratado. No primeiro período, ou no segundo, no máximo, no segundo, eu tenho que trazer o tema, tá? Eu não posso ficar enrolando, divagando, colocando 1000 coisas ali, sem mostrar para o corretor que eu sei exatamente sobre o que eu estou falando ou irei falar, né? Segunda coisa que tem que aparecer obrigatoriamente na minha introdução é a tese, gente. O que é a tese? É a minha opinião sobre o assunto. Então, na URGS, nós temos duas possibilidades de temas, digamos assim, sobre os quais eu vou ter que dissertar, que eu vou ter que opinar. Nos últimos 3 anos, tem sido dado um texto com um autor opinando sobre alguma coisa e o candidato tem que dar a sua opinião sobre este tema, dizer sobre as ideias, opinar sobre a opinião do autor sobre aquele tema. Então, isso é uma coisa que vem acontecendo nos últimos 3 anos.
Mas antes disso, todos os mais de 30 anos de vestibular de URGS, né, era simplesmente um texto dissertativo sobre um tema. Qual é o teu livro de literatura preferido? O que é estilo para você? Como são as amizades nos tempos modernos? Enfim, alguma coisa subjetiva nesse nível, né? Onde o aluno vai opinar e argumentar sobre o tal tema. Nos últimos 3 anos foi dado uma carinha um pouquinho diferente, né? Onde o aluno precisa entender a opinião de alguém sobre algum tema e opinar sobre esta opinião, concordando, discordando, tá? Então, vocês têm que estar preparados. Na verdade, as duas coisas têm um pouquinho de diferença, mas a estrutura do texto que vocês vão escrever, sendo apenas uma dissertação ou a opinião da opinião, é a mesma. Né? A estrutura do texto dissertativo, porque em ambos os textos vocês estarão escrevendo sobre estarão escrevendo um texto dissertativo. Né? Então, vocês têm que conhecer, e a URGS valoriza muito essa estrutura, o aluno mostrar, o candidato mostrar que conhece essa estrutura, que ele sabe exatamente o que está fazendo. Né? Então, se na minha introdução eu vou colocar isso aqui, tema de cara, olha o Ellison chegando, bom dia, Ellison, junte-se aos bons aqui. O tema, né, bem determinado. Se for um texto onde alguém esteja dando uma opinião sobre ele e eu tenha que opinar a opinião, que é o que vem acontecendo, então eu vou localizar o jornalista, ou o psicólogo, ou o psicanalista, ou a pessoa, enfim, autora do texto, o título do texto que ele usou, o texto base, em que jornal saiu, né? Eu vou localizar este texto, de onde vai sair toda o meu encaminhamento, né? Todo o meu pensamento. Então, aí, de modo geral, vocês vão colocar ali na introdução a opinião geral, né, que vocês têm sobre este texto, já vão dar um encaminhamento, não vão falar sobre todo o texto, mas os aspectos principais, ou de concordância ou de discordância, né, já tem que ficar claro ali, né? Vocês podem já na introdução dar uma pitada de repertório, se vocês tiverem, né? Assim, é muito melhor que seja dado no início, quanto antes eu der o meu repertório, melhor. Hoje eu vou mostrar depois lá na parte da conclusão que há candidatos que também se saem razoavelmente bem e colocam a pitadinha de repertório lá na conclusão. Não é o mais adequado, mas acontece. Eles tiraram nota 20, alguma coisa, que é uma nota muito boa, pensando-se em URGS, né? A nota máxima é 25. Então, obrigatoriamente, tema, tese, encaminhamento argumentativo, né? Quer dizer, o que é o encaminhamento argumentativo? São os aspectos que eu vou apresentar lá no meu desenvolvimento e sobre os quais eu vou discutir, né? Então, no estilo URGS, o repertório é opcional, pertinente ao tema e à tese. Eu preciso ter uma identificação clara do autor, do local da publicação, lá na introdução. Eu preciso já colocar ali uma marca de autoria, e vocês também têm alguma dificuldade, né, de ver assim que marca de autoria seria essa. E também essa marca de autoria a gente pode deixar claramente determinada, gente, pelos verbos em primeira pessoa. Acredito, me admiro, ou enfim, eu tenho certeza, ou essas certezas às vezes não são muito boas, a gente tem muita certeza, a gente, né? Enfim. Mas assim, um verbo em primeira pessoa, onde vocês estão mostrando, esta é a minha opinião. Eu sou o autor deste texto, e esta é a minha opinião, né? Então, essa marca de autoria já lá no início, e se for apresentado a vocês alguma situação de comunicação específica, não é para ignorar. A gente tem que, a banca está mostrando aquilo ali, não é por acaso, não é para enfeitar, não é para encher
Murcilha, como diziam os mais antigos, né? Inclusive eu. Então, não é para ficar enrolando. A gente tem que, se foi dito que é para escrever para uma turma de colegas universitários, vocês têm que, de repente, colocar um vocativo, colocar alguma coisa que mostre. Se for para escrever para uma coluna de jornal ou para um editorial, então vocês têm que prestar atenção nessa situação de comunicação e já pode dar uma pitada, né? Já pode mostrar a quem vocês... Porque nesses 3 últimos anos foi dada uma situação de interlocução. O candidato vai interagir com um público específico, não é com o corretor, é com um público específico. Então, eu tenho que mostrar que eu li aquela parte lá com atenção, que eu entendi quem é o meu público específico e eu vou obedecer à banca. A banca está me mandando fazer, eu tenho que fazer, né? Então, caro leitor, caros colegas, colocar um vocativo que mostre ali que eu sei a que situação comunicativa eu tenho que me dirigir, tá? Então, aí, seguindo esses slides, tem 3 exemplos de introdução, tá? Que nós já vimos. Eu só estou retomando essa parte da introdução, porque hoje nós vamos ver a conclusão, tá? Então, eu não sei se vocês querem que eu veja pelo menos um exemplo de introdução com vocês antes de... Por que a gente trabalha introdução e conclusão junto, pessoal? Porque a conclusão depende da introdução. A conclusão, ela retoma aquela introdução, tá? Então, é por isso que a gente trabalha assim, ó, as pontas juntamente, e primeiro, tá? Vocês querem, só me digam aí se vocês querem que eu ver uma introdução antes de irmos para a conclusão. Sim? Não? Talvez? Por mim, pode ser a conclusão direta, senhora. Tá, então vamos lá. O Hector já respondeu, vamos lá então. Não foi. Ali continua a introdução, gente. Tem mais umas guriazinhas falando aqui. Seria bom, sim, sim, essa Letpad, sim. Hector, perdeste, tá? Vou dar uma olhadinha na introdução, tá? E por que eu repito às vezes, gente? Porque às vezes eu começo com poucos alunos, quando eu dei aquilo já passou, quando eu termino já tem mais gente, mas não, a maioria não viu aquilo ali que passou, tá? Então eu vou pegar aqui essa primeira introdução, tá? E a gente vai rapidamente dar uma olhadinha e depois a gente vai para a conclusão que dá tempo, tá? Então, pessoal, lembrando que esse tema, essa proposta, ela é daquela temática sobre a música brasileira, foi em 2020, onde um jornalista, o Lixotti, ele falava sobre as mudanças que a música brasileira sofreu, né? Sobre novos estilos que surgiram, trouxe a opinião de um radialista e de uma jornalista, né? E o candidato tinha que opinar sobre essas opiniões. Então, o título nós temos que botar título, né, obrigatoriamente. Felizmente, nos transformamos, a nota foi 23 e alguma coisa, uma nota excelente, já que a máxima é 25, e diz o seguinte: quando o filósofo criou sua teoria acerca da volatilidade do conceito de verdade ao longo dos anos, não imaginaria que ela pudesse justificar, de certa forma, a música brasileira do século XXI com todas as suas polêmicas. Então, ela começou com uma pitada de repertório, ela, quando eu digo o candidato, a pessoa, não sei quem foi, tá? Então, gente, eu só, quando trabalhei com vocês, falei a respeito do excesso de aspas, né, gente? De preferência, não usem aspas, tá? Porque as aspas, elas estão marcando uma palavra que estaria inadequada quase, né? Que eu deveria ter usado uma, a não ser quando vai marcar um estrangeirismo, uma gíria muito necessária, né? Muito pertinente, muito dentro do que eu preciso dizer, mas, do contrário, eu vou usar
uma palavra que eu não preciso colocar aspas, tá? Mas, enfim, o que ela trouxe está bem escrito, né? E ela também não citou o filósofo, então isso aí é um repertório que não adianta muito, ele fica fraco, né? Eu tenho que identificar quem é que falou a frase, né? Ou, enfim, a ideia. Então, ela não usou citação direta, né? Ela falou sobre um filósofo. Então, talvez se ela tivesse colocado o pronome, desculpe, o artigo indefinido, um filósofo, um filósofo, eu não sei quem é, ou enfim, né? Mas ela, quando ela bota o filósofo, ela tem que determinar quem é ele. Então, a volatilidade do conceito de verdade, quer dizer, às vezes uma coisa é tido como verdadeira, como única, e daqui a pouco muda, né? Isso que ela quis dizer. Ficou bem colocado, ela só poderia ter dito o nome do filósofo, no mínimo, né? Então, não imaginaria que ela pudesse justificar, de certa forma, a música brasileira do século XXI com todas as suas polêmicas. Constantemente escutamos pessoas difamando os nossos artistas contemporâneos. Entre essa primeira ideia que ela disse, que foi muito boa, a ideia de trazer essa ideia de volatilidade de conceitos, né? E aquilo que ela diz aqui do constantemente, falta um nexo, gente. Ela poderia ter usado ali um nexo colando os dois períodos, né? Então, acerca disso, sob essa ótica, né? Ou confirmamos isso, né? Quando constantemente escutamos pessoas difamando. Então, quando eu dou uma liga, né, através de nexos adequados, eu estou mostrando para o meu corretor que o meu texto vai ficar todo amarradinho, que eu tenho coesão textual, que é uma coisa importantíssima num texto, tá? Então, ali, entre o primeiro e o segundo período, faltou uma ligazinha, um nexozinho, né? Então, constantemente escutamos pessoas difamando os nossos artistas contemporâneos, bradando que no seu tempo é que era bom. Então, eu também já fiz uma observação sobre isso, né? Que no tempo deles seria melhor. Então, vamos tirar as aspas, vamos fazer um discurso indireto e dizer, eles bradavam que no tempo deles seria melhor, né? Enfim. Entretanto, aqui ela colocou um nexo, esse entretanto vai dar uma ideia oposta ao que ela disse antes, né? Então, isso é nexo, está ligando, está unindo. Entretanto, segundo um dos nossos maiores filósofos, que ela também não disse qual era, né? O que é bom para um determinado espaço-tempo não necessariamente o é para o outro. Não precisaria aspas. Ela escreve tudo que ela escreveu sem aspas, gente. O que é bom para um determinado espaço-tempo não necessariamente o é para o outro. Pessoal, isso aqui é pontuação, tá? Então, ela está usando inadequadamente aqui as aspas, que é um sinal de pontuação, tá bom? Então, a pontuação, ela marca a avaliação da URGS em dois momentos. Ela tem, assim como nós temos uma competência lá no Enem que marca especificamente a proposta de intervenção, por exemplo, dá 200 pontos só para a proposta, a pontuação aqui também tem um peso grande, tá? Então, talvez se ela, como as ideias dela são muito boas, né? Ela conseguiu ainda o 23, mas se a gente puder melhorar essa coisa da pontuação em detrimento de alguma ideia que não fique tão boa, né? Mas, enfim. Então, ela usou o nexo ali e poderia ter tirado as aspas tranquilamente, né? Consoante ao artigo publicado. Ó, agora ela está referindo-se, né, a alguma coisa que ela já foi dita. O tema, aqui que ela está botando, não é uma coisa que já foi dita, mas aqui que ela está botando ali o texto que teria que ser o texto base para ela, né? Então, ainda na introdução, graças a Deus, ela falou nisso. Então, consoante o artigo publicado por Leonardo Lixotti sobre a suposta ruína de nossa música, ela botou uma suposta, ela não precisava de aspas ali, né? Uma suposta ruína. Então, não precisa aspas, tá? Da nossa música é possível afirmarmos que, apesar do seu uso incontestável do seu uso contestável como simples produto, ela não piorou, apenas se transformou, de modo que claramente incomoda a classe dominante que a critica.
Então, gente, ela falou, ela poderia ter dado mais detalhes aqui do texto, né? O artigo publicado por Leonardo Lixotti, na Zero Hora, no ano de tal, sob o título tal, o texto, que tiro foi esse? Outras músicas brasileiras, uma coisa assim, o título dele, né? Então, no texto tal, Leonardo Lixotti afirma... Então, assim, definir claramente o lugar de onde vocês estão tirando aquelas ideias que vocês vão concordar ou discordar, tá? Mas, de qualquer maneira, ela citou ali, menos mal. Não precisava aquela aspas em ruínas. E aqui, gente, nesse último período, ela coloca o encaminhamento argumentativo dela. Quer dizer, ela vai dizer a ideia geral dela e sobre o que ela vai discutir, né? Quais os aspectos que ela vai discutir lá no desenvolvimento. Então, quando ela diz assim, ó, é possível afirmarmos que, apesar do seu uso contestável como simples produto, ela não se transformou, desculpe, ela não piorou, apenas se transformou de modo que claramente incomoda a classe dominante que a critica. Então, ela está colocando, é um preconceito musical, se é que podemos chamar assim, tá? Ela não piorou, ela se transformou. Então, ela vai falar lá no desenvolvimento dela sobre as transformações citadas no texto, sempre, né? Trazendo o texto e, enfim. Então, na introdução, gente, é isso que a gente tem que fazer. Observando-se essas questões que eu falei aqui com relação ao nexo que ela poderia ter usado, a uma maior clareza do texto do qual ela está tirando isso tudo, né, definição, com relação ao uso de aspas, a uma pontuação, ela fez direitinho, ela teve bom conteúdo, né? E ela obedeceu as partes, a estrutura, ela colocou ali o repertório, sem ser muito claro com relação ao nome do filósofo, que ela não escreveu, né? Mas, enfim, daria para melhorar essa introdução? Daria, mas ela tem a estrutura que ela precisaria ter, né? O tema, a tese, o encaminhamento, o lugar de onde veio a ideia de quem ela vai discutir, tá, pessoal? Então, isso é o que se trabalha lá na introdução, tá bom? Então, agora a gente vai ver aqui, gente, o que teria que ter na conclusão, tá bom? Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Conclusão. Mudou, né? Então, vamos lá. Então, a introdução é o início, a conclusão é o fim. Um abre o texto, o outro fecha o texto, tá? Então, como nós não temos agora a questão da proposta de intervenção, nós não vamos propor que o Ministério da Educação, sei lá, que o governo federal... Não, nós vamos fechar o nosso texto. Oi? Não mudou o slide. Ué? Não mudou, perdão, queridos. Vamos ver, então, o que aconteceu. Aqui, para mim, aqui mudou. Vamos ver aqui para vocês. Espera aí. Vamos ver, então, vou abrir aqui os slides. Conecta. Só um pouquinho, tá, gente? Vamos fazer diferente. Vamos ver se muda aqui. Vocês estão vendo toda a minha... Mudou? Não, né? Estou vendo ali a tela. Está abrindo ainda. Está abrindo ainda, né? Vamos lá. Vamos de novo. Olha como tem gente agora. Chegou o Arthur, chegou o Flávio, chegou o Salete. Bem-vindo, gente. Eu não vi que vocês estavam aí. Vamos ver de novo essa prof aqui, briga um pouco com a... É que para mim já está aberto aqui, gente. Vamos ver se eu abro aqui. Conclusão. Abriu aí conclusão, gente? Sim. Tá, beleza. Então tá, vamos lá, deixa eu botar vocês com um ladinho aqui. Bom, então, seguindo o nosso barco, né? Então, nós vimos que a introdução vai abrir, eu vou botar lá o tema, vou botar lá minha tese, de onde eu tirei, vou colocar os nexos pertinentes, vou encaminhar os meus argumentos,
Depois, nos dois desenvolvimentos, eu vou pegar aquele encaminhamento argumentativo e vou trabalhar sobre eles e não sobre qualquer coisa diferente que esteja no texto, né? Talvez eu pegue uma coisa com a qual eu concorde e diga por que que eu concordo, né? Posso pegar no outro uma coisa da qual eu discordo e justificar por que que eu discordo, trazer exemplos e outras situações, né, com os quais fique claro da minha discordância, enfim. E na conclusão, como eu não tenho, conforme eu estava dizendo, a necessidade, aliás, eu não devo colocar proposta de intervenção, eu vou então simplesmente retomar a minha introdução, é como se eu fosse escrever novamente a minha introdução, com outras palavras, retomando, reafirmando tudo que eu falei lá na introdução. Eu posso, na minha conclusão, fechar o meu texto ou com o título, que fica bem bacana, que daí a gente faz aquele redondinho que a gente já tinha visto no Enem, né? O texto fecha redondinho. Eu termino lá, botando o ponto lá em cima, conforme eu falei lá em cima, eu estou retomando, né? Faço um loopingzinho bonitinho. Ou eu posso fazer referência a um repertório que tenha sido dado na introdução ou no desenvolvimento, ou mesmo ao meu título, né? Eu posso dar um título e lá na conclusão eu trazer este título, mostrando o porquê daquele título, né? Então, gente, não posso esquecer nexos conclusivos, gente. Eu posso começar o meu parágrafo de conclusão, já com um nexo conclusivo. Que o nexo conclusivo vai dizer, sem dizer, em aula nós já vimos que nós temos que andar todo o texto dizendo, sem ser literal, né? Vou concluir, vou começar, não, eu tenho que dizer sem dizer. Não é bom eu dizer eu concordo com o autor, eu posso dizer o autor acerta quando, né? O autor é feliz na afirmação que, enfim, que nos mostra. Então, assim, eu vou dizer de uma maneira mais elegante, enfim. Mas os nexos conclusivos com os quais eu posso começar meu texto, então, portanto, vírgula, sendo assim, vírgula, dessa maneira, vírgula, por tudo isso, vírgula. Porque por tudo isso ele mostra, por tudo isso que foi dito, dessa maneira que foi falado lá no desenvolvimento, né? Sendo assim, desse jeito que eu citei lá em cima, né? Logo, vírgula. Então, e atenção à pontuação, gente. Nós sabemos que o lugar dos nexos, dessas palavras ou expressões que vão dar essa liga entre as ideias, né? O lugar dele é no meio do período, entre uma oração, a oração 1 e a oração 2, eu coloco o nexo ali dentro, tá? Quando eu desloco esse nexo, quando eu coloco esse nexo lá para o início do período, por exemplo, eu tenho que virgulá-lo. Então, portanto, vírgula, sendo assim, vírgula. Tá? Então, eu mostro que eu desloquei o nexo e eu coloco, virgulo, para mostrar uma correção de pontuação, tá bom? Mas eu também posso colocar esse nexo. Eu não quero começar com o nexo, professor, eu quero começar com a ideia. Muito bem, então vamos começar com a ideia. Então, vamos, por exemplo, poderia dizer assim, no texto de Leonardo Lixotti, vírgula, portanto, vírgula, ele mostra que a música brasileira não mudou, não piorou. Então, esse portanto não é a primeira palavra, ou sendo assim, ou dessa maneira, enfim, seja o nexo que for, não é a primeira palavra, ele está lá no meio, tem alguma coisa que eu escrevi antes, mas ele está deslocado, porque ele não está no fim da oração, né? E mesmo que ele vá para o fim da oração, gente, eu escrevi toda uma oração. O que é uma oração? É aquela ideia com verbo, né? É aquela ideia em torno de uma ideia verbal, tá? Então, cada ideia verbal, ela forma uma oração dentro do período, isso é a sintaxe, né? Então, mesmo que eu coloque lá uma primeira oração, lá na frente da minha conclusão inteira, e depois eu vá fazer a conclusão, antes do logo, do sendo assim, dessa maneira, eu tenho que virgular. Porque os nexos, as conjunções coordenativas ou locuções conjuntivas com ideias de conclusão, elas, aliás, todas elas, as 5 ideias, conclusão, explicação, adição,
oposição, né? A gente tem que vírgula antes, tá? Então, eu poderia colocar assim, em seu texto, vírgula, que é a ideia de lugar, que também tem que ser virgulado, né? Em seu texto, vírgula, Leonardo Lixotti afirma que a música brasileira não piorou, vírgula. Sendo assim, percebemos que o que acontece é um preconceito linguístico, ponto, preconceito musical, ponto, por exemplo, né? Então, eu tenho que ter atenção à pontuação desses nexos, dessas expressões que podem se movimentar no meu período. Aquilo que eu posso movimentar, trocar de lugar, eu tenho que mostrar, ó, o lugar correto não é esse, ele está aqui, mas eu vou, através da virgulação, eu vou mostrar que isso é uma expressão, digamos assim, que móvel, né, na frase, tá? Mas, enfim, tem que aparecer o meu nexo conclusivo, tem que aparecer a retomada do tema, né? A retomada da minha tese. Eu tenho que dizer de novo, gente, tudo que eu disse na introdução, eu vou repetir na conclusão, tá? E eu vou dar o fechamento, seja com repertório, seja fazendo alusão a um repertório que eu já citei, trazendo o título, né? Trazendo o título para minha conclusão, né? Estilo URGS, clareza, gente. Não fiquem enrolando. Não fiquem achando, eu tenho que encher 50 linhas aqui, eu vou inventar, não sei mais o que escrever. Vocês não têm que encher 50 linhas, é o máximo que vocês têm. 40 linhas está mais do que bom. 30 linhas, 32 linhas, é o mínimo que vocês têm que fazer. Claro que a URGS dá mais espaço para que a gente discorde, concorde, traga exemplos, né? Ela tá isso é um crédito de confiabilidade, né, no candidato. Ó, ele vai ter o que dizer, né? Ele quer o máximo da gente. Então, tá dando 50. Às vezes a gente olha aquelas notas 1000 no Enem lá, que a pessoa começa a escrever no início da primeira linha e termina lá, né, quase que diminui aquela letra, fica miudinha, porque só tem aquelas 30 linhas e a pessoa tem mais coisas para dizer e fica tudo meio apertado, meio, né? Então, a URGS aumenta essas linhas, claro, diminui o tamanho da linha, né? Fica mais estreita ali o espaço, mas, de qualquer maneira, pessoal, nós não temos que chegar lá na linha 50. Nós podemos chegar na linha 40, tá ótimo, né? Uma letra regular. Então, assim, evitem aquela letra muito miudinha, aquela letra... A legibilidade da letra está dentro do critério de avaliação da URGS, né? Então, se eu faço, inclusive, uma redação que eu olhei acho que uns 2 alunos das nossas turmas que me mandaram para eu olhar, a letra, gente, era uma letra, que inclusive o corretor da plataforma falou, né? Estava uma letra ilegível, algumas palavras a gente não conseguia identificar se era um E, se era um I, se tinha acento, se o I era acento, se era pingo, se era bola, se era... Então, assim, a letra, gente, ela é um código, né? É um código. Então, eu tenho que seguir o código. Eu não posso inventar o meu código. Ah, o meu I é assim, tem bolinha. Não, gente, I não tem bolinha. O I tem pingo, né? O E, ele tem que ser abertinho. O I fechadinho. O A é aquele traçado, né, que não tem nada lá dentro. O O tem um nozinho. Parece bobagem eu dizer isso, mas não é, gente. Isso conta. Não vai impedir que o corretor, digamos, leia um texto. Não é uma letra... Não estou falando em letra bonita e letra feia, não é disso que eu estou falando. Estou falando em letra legível e que siga o código que é dado para todos, né? Então, o corretor não vai se esforçar para entender aquela letra. Se ele não entender, ele vai marcar como ilegível e vai dar né, tantos ilegíveis, vai, no fim, somar lá uma questão lá de letra. Não é das coisas mais descontadas, né? Mas de grão em grão a galinha enche o papo, né, gente? O negócio é a gente evitar que se desconte qualquer coisa, tá? Então, se vocês tiverem uma letra legível, dando um espaço entre as palavras adequado, nem maior do que precisa, mas também não grudar uma palavrinha na outra, porque isso torna... Lembrem que vocês têm aquela questão da avaliação holística, né?
O corretor vai pegar o texto de vocês, antes de ler o texto, ele vai olhar a estrutura do texto, a distribuição dos parágrafos, a proporcionalidade entre os parágrafos. Se vocês fizeram marca de início de parágrafo, tem gente que começa tudo que é parágrafo grudado na margem. Não pode. Eu tenho que fazer a marca de parágrafo. Lembram lá das orientações das profs do ensino fundamental? Um parágrafo embaixo do outro? É isso que se quer. Isso é a estrutura formal, né? Eu tenho que seguir. Então, aquela marcação de parágrafos adequada, não chegar... Tem gente que faz como se estivesse digitando no computador um alinhamento, tudo para um lado. Aí termina assim, no final da linha. Um pouco para lá, um pouco para cá, um pouco para lá, um pouco para cá. Esses buracos que ficam lá no final da linha, isso é descontado, gente. Isso é observado, principalmente na avaliação holística, né? Então, vocês têm que fazer uns tijolinhos. Cada parágrafo é um tijolinho que tem que ter mais ou menos, não exatamente, mas mais ou menos o mesmo tamanho, o mesmo número de linhas, variando 2 linhas, 1 linha, 2 linhas, né? Obviamente, né? Que não é uma coisa matemática, mas a gente observa uma proporcionalidade. Eu olhar o texto assim, está proporcional, está bem, o alinhamento das margens está bom, a letra está uma letra adequada, a separação entre as palavras está boa. Então, se a gente observar isso, uma letra não muito miúda, eu vou chegar nas 40 e tantas linhas fácil, né? Então, na minha conclusão, que deve obedecer essa proporcionalidade, né? Vou fazer essa retomada. Então, eu vou retomar a minha introdução, tá, gente? Eu vou retomar a minha introdução. Vamos dar 2 minutos para a gente olhar pelo menos um texto, né, de conclusão, tá bom? Eu coloquei ali, ó, juízo de valor, que são os verbos e os adjetivos, coloquei ali o repertório que eu vou retomar, palavra, marca de autoria. Vamos olhar uma aqui, tá? Só para a gente... Então, aqui. É o mesmo tema, tá? Este candidato trouxe, pessoal, a Semana de Arte Moderna como repertório, e ele... porque a Semana de Arte Moderna foi uma revolução cultural no Brasil, né? Então, no título, ele trouxe isso, e lá no desenvolvimento dele, ele trouxe alguma referência a essa Semana de Arte Moderna. Essa nota não ficou tão alta, ficou 20.900, quase 21, mas ainda é uma nota muito boa, tá? Então, vamos ver como é que esse candidato terminou. Lá na introdução dele, ele falou sobre a Semana de Arte Moderna, da revolução cultural, né? Então, música é arte, né, gente? Não deixa... é arte, então... E o texto do Leonardo Lixotti estava falando nessa revolução artística, nessa mudança que choca, e a arte às vezes choca, né? Não nos agrada porque nos choca, porque nos desacomoda em alguma situação, e esse é o papel da arte. A arte não é para ser sempre bonita, sempre agradável aos olhos, né? Enfim. Então, ele fecha assim, ó. O escritor Mário de Andrade uma vez disse que os erros do passado são para permanecer no passado. Acho que está meio coloquial demais, né? Faltou uma identificaçãozinha de conclusão, mas, enfim, ele poderia dizer... portanto, vírgula, quando o escritor Mário de Andrade diz que erros do passado devem permanecer no passado, então, eu estou dizendo isso de uma maneira mais formal, estou colocando nexo, estou trazendo o Mário de Andrade, os erros do passado são para permanecer, devem permanecer, né? Enfim, em contrariedade, ó, ele botou um nexo ali, em contrapartida. Em contrariedade também não gostei muito, tá? Em contrapartida, né? Por outro lado, né? Num outro viés. Então, nós podemos nos valer de nexos mais bonitos, né? Mais elegantes, enfim. A realidade de exclusão musical, vírgula, muito bem exposta por Leonardo Lixotti. Então, realidade de exclusão musical. Ele está retomando o que ele disse, o que todo mundo disse, né? Que o texto tratava disso, né? De uma exclusão musical. Muito bem exposta por Leonardo Lixotti, vírgula, gerada por uma estigmação social, faltou uma vírgula, eu botei bem como ele escreveu, tá? Faltou uma vírgula ali, permite a perpetuação dos erros passados brasileiros. Dos erros passados brasileiros, eu acho que isso aqui, ele parece que ficou uma coisa muito generalizada, né?
Então, ele poderia ter dito em contrariedade à realidade de exclusão musical, que Leonardo expôs tão bem em seu texto, vírgula, foi gerada por uma estigmatização social e permitiu a perpetuação dos erros passados na área da música, por exemplo, né? Então, acho que faltou, assim, uma definição, erros brasileiros, fica uma coisa meio generalizada. Com este panorama em vista, ótimo a expressão que ele usou para fechar, né? Com esse panorama em vista, vírgula, essa falta de educação, então, falta de educação musical, né? Falta de educação também é uma coisa muito genérica. Gente, clareza é a palavra, é o segredo, clareza. Eu não posso dizer as coisas pela metade. Com este panorama em vista, essa falta de educação musical garante que, erroneamente, sejam desfeitos todos os, desculpe o errinho ali, todos os avanços trazidos pela Semana de Arte Moderna. Então, ele começou com a Semana de Arte Moderna, ele citou a Semana de Arte Moderna na introdução, e aqui ele fechou com a Semana de Arte Moderna, dizendo que, desse jeito, com essa falta de educação musical, tudo que a Semana de Arte Moderna trouxe foi desfeito. Tá, gente? Um beijo para vocês, o professor deve estar me xingando já. Tá, queridos? Boa semana, e nossa aula vai ser sexta-feira, essa semana que vem, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.